Olá, nós somos a equipe Tango. Os membros da equipe são Emanuel Gomes, Ramon Menegais, Juliano Barbosa, João Menegais e Matheus Silva. Hoje nós vamos apresentar nossa P3 da disciplina PCA, Internet das Coisas. E a nossa P3 consiste em um código desenvolvido na plataforma Microbit, que visa atender um público bem específico, que são crianças acometidas de autismo. A aplicação visa facilitar a interação dessas crianças com os seus responsáveis. Aqui nós temos uma breve descrição sobre o autismo e um link para referência. Como dito, o objetivo desse nosso projeto é facilitar essa comunicação. Na tela do Microbit, nós temos expressões que podem ser exibidas através de cliques, e isso pode representar as emoções sentidas pelos usuários, no caso por essas crianças. Isso pode facilitar a comunicação dessas crianças com os responsáveis. Aqui algumas características do nosso projeto. E aqui nós temos a estrutura do projeto. Nós vamos apresentar essa estrutura através do nosso membro Emanuel. Então ele vai dar uma descrição sobre o código e apresentar no detalhe como funciona a aplicação. Olá, professor Emanuel falando aqui. Hoje eu vou estar explicando mais ou menos como é que está a estrutura do nosso projeto. Logo aqui no evento de Start a gente vai estar colocando esse comando aqui para estar inicializando outro componente do Microbit. No evento de quando a tecla A for pressionada, a gente vai estar setando, pode executar o loop de emoji como true. Aqui vai ter uma estrutura de repetição, pode executar o loop de emoji e vai estar executando uma função loop de emoji. Então, na sequência aqui, ela vai ter uma estrutura de repetição e uma estrutura de condição. Essa estrutura de condição ela vai verificar se pode estar executando esse loop de emoji. Em seguida, ela vai estar setando o emoji atual como o index que está nessa estrutura de repetição, que a ideia desse cara está conseguindo captar qual emoji que está passando na tela do usuário, no caso a representação gráfica. E logo em seguida ela vai estar chamando essa função de invocar emoji, passando um index e um booleano como false. E essa ideia aqui de possuir repetição, ela é uma ideia de estar piscando na tela do usuário para estar chamando um pouco de atenção. E a parâmetro número de emoji, ela vai estar sendo representada por cada emoji. Por exemplo, se for o número 1, vai ser carinha feliz, número 2, carinha triste. Tá na sequência aqui, então, quando a tecla B for pressionada, ele vai ser responsável por estar fazendo o envio. Então ele vai limpar a tela, vai estar pegando o número que está armazenado na variável, vai estar fazendo o envio para outro componente. Outro componente ele vai ser responsável por estar conseguindo identificar qual é o número que está sendo recebido. Então, por exemplo, se for o número 1, ele vai rechamar aquela função de invocar emoji, passando o parâmetro que foi recebido e possui repetição. Ou seja, a gente com essa ideia de funções aqui, a gente consegue reaproveitar com mais funcionalidades. Então, vamos ver como é que funciona aqui na prática. Dá o play aqui. Vou apertar a tecla A. Apertando aqui o botão A, vai estar gerando as representações gráficas na nossa tela aqui. Se a gente for apertar a tecla B aqui, ó, ela fez o envio. Ou seja, é mais ou menos isso aí, professor. Obrigado. Seguindo aqui para a nossa autoavaliação, nós destacamos aqui os pontos positivos, sendo eles o meio de comunicação, o baixo custo, a facilidade de utilização pelos usuários
e o uso da tecnologia. No meio de comunicação, né, nós podemos dizer que, por ter uma interface muito simples, né, uma interface gráfica muito simples, o responsável consegue ter um diálogo com a criança, podendo identificar diversos fatores do emissor. O baixo custo, considerando aí a facilidade de acesso aos smartphones, facilidade de utilização, podendo dizer que através de poucos cliques essas mensagens são enviadas, né, esses emotes são enviados, e o uso da tecnologia. Com o microbit, né, nós conseguimos utilizar as funcionalidades implantadas através de uma mini placa ou através dos próprios smartphones. E aqui os pontos negativos, que são os problemas com o manuseio de aparelhos tecnológicos. Ele pode também não atender a necessidade, dependendo da idade ou do grau do autismo do usuário, né? E a limitação técnica, né? Tendo em vista que as representações gráficas elas podem não expressar a mensagem correta que o usuário desejou transmitir naquele momento. Concluindo, né, nós temos aqui o desenvolvimento, né, desse projeto para auxiliar essas crianças com dificuldade na comunicação utilizando a tecnologia. O objetivo do projeto foi proporcionar uma ferramenta alternativa que facilite os meios de comunicação entre a criança e o responsável. Apesar dessas limitações técnicas que nós destacamos nos slides anteriores, temos a expectativa aí de ajudar muitas crianças juntamente com seus responsáveis. Esse é o final do nosso projeto. Até mais.